Sonho é bom, né? Ajeitando as unhas, pintando as unhas, serrando ela, é um sonho bom, né? Ou seja, pintar, se ajeitar no mundo espiritual é ótimo, é ótimo. Então ela diz aqui: eu sonhei com minha prima pintando minha unha na mão. O esmalte era claro, mas a unha estava bem curta. E ela fazia e pintava só a unha do dedão. A unha do dedão, né? O dedão é a cabeça, representa os pais. Que ela tinha que não ajeitar. Do dedão, que ela tinha que ajeitar. Porque estava bem ruída e quebrada. Os dedão, né, está ligado ao pai, a cabeça do dedão, né? Pai, mãe, dedão do pé esquerdo, pai, dedão do pé direito, mãe, esse dedão grandão, chapuletão, né? Aí, se tivesse, por exemplo, unheiro, era doença. Se tivesse caindo, perigo. Inflamado, pessoa sofrendo, né? Os dedos também representam parentes, mas em outro sentido. Os dentes representam parentes e os dedos representam parentes em termos genéticos. Genético. Então a genética do pai, o dedão, lado esquerdo. Genética da mãe. Então ela estava pintando, a unha estava bem curta, né? Unha grande significa, unha está ligada à agressividade, né? E unha curta é a agressividade cortada, né? Deixando bem claro que nós precisamos de agregré. De agregré é de agressividade. A pessoa que não tem agressividade é uma mosca morta, né? Então, assim, e ajeitar a unha? Ajeitar a unha é muito bom. Significa que a sua parente, né? A sua prima sempre está ligada ao hereditary. Prima, eu vou para casa das primas. Não vá. Os primos sempre estão ligados ao hereditário. Mais do que irmãos, você acredita? No mundo dos sonhos e no mundo da realidade, os primos são mais ligados a nós geneticamente do que os próprios irmãos. Por isso que Deus proíbe casamento com primo. Mas Abraão era casado com a irmã. Então os primos ele tem uma genética muito mais próxima do que a gente, né? Uma genética de soma. Então, cuidando da unha curta do dedão. Agora ela esqueceu de dizer qual era o dedão. Então esse sonho é bom. Não tem nada de ruim nesse sonho. Significa cuidando da família, cuidando do pai, cuidando da mãe. Alguma coisa relacionada à genética da família. Pintando, serrando, né? Agora, quando se tem alguma coisa errada no dedão, aí alguma coisa errada na genética da família. Por exemplo, dedão inflamado, dedão furado, dedão com espinho, unha caindo, bicho debaixo das unhas. E aí refere-se a doença, a problemas. Mas cuidando, não. Então, um sonho bom. Como nós temos e decoramos mais sonhos ruins do que bons, então um sonho bom às vezes assusta, né, a gente. A gente fica a sussu. Fica o quê, rapaz? A sussu. Mas esse sonho é muito bom, tá bom? Deixando bem claro que o dedão do pé representa o pai e a mãe, lado direito, lado esquerdo, representa também a cabeça da gente. A cabeça em forma genética. Um dedo torto, cabeça torta, pensamento torto. Um dedo inflamado pode ser também uma geneca inflamada, uma depré, uma depripri, uma depressão. Dedão com a unha caindo ou com ferida no dedão pode ser na família, pai e mãe, mas pode ser também na bebeça. Na bebeça? Na bebeça. Tem alguma pergunta sobre isso aí? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver mais. Deixa eu dar uma olhadinha, tá? Aqui eu estou olhando 2 sites. Sonhou que uma cobra mordia a mão de uma criança. Quem era essa criança? Onde é que ela estava? Deixa eu ver aqui.
Então o chapuleta, representa seu pai, lado esquerdo, sua mãe, lado direito, mas também representa a cabeça. O chapuletona, o dedão do lado esquerdo, representa a sua loló. Sua loló, Jica. E a chapuleta, o dedão do lado direito, representa a emomó. Emomó são. Qualquer divergência no dedo, para o mal é mal, para o bom é bom. Por exemplo, um dedo furado com espinho, pode ser uma ideia fixa na cabeça. Aí se for o dedo direito, emoção. Se for o dedo esquerdo, uma lógica doida. Porque a genética dos primos é mais forte. Eu sonho muito com meus primos. Sonhou com primo é genética, é a família genética. E a genética dos primos é mais forte na realidade. Porque até em relacionamentos, pessoas que se relacionam com qualquer membro da família, às vezes não tem problema, mas com o primo tem. Principalmente se o primo for carnal, porque são dois pais casados com duas mães. Ou seja, família em cima de família. O que acontece com primos é o seguinte: a genética, ela é ampliada. Por exemplo, se um primo tem um nariz grande e casa com uma prima que tem um nariz grande, aí nasce um guri com o nariz parecendo de Pinóquio. Quem está entendendo, gente? Tanto as partes boas como as partes ruins, elas se somam. Aí, no caso, o problema a família real portuguesa e muitas famílias reais da realeza foi muito grande porque eles se casavam entre si, primos com primos. Às vezes pulavam os irmãos. Com o irmão não tem problema. A genética não tem problema com o irmão. Agora, estou falando genética, tá? Estou falando moral, real, estou falando que irmão não tem problema com o irmão, pai com mãe, essas coisas não tem. Mas o primo, às vezes, tem. Por quê? Porque a genética do primo é um par que soma. Por exemplo, o cara tem uma boca grande, aí casa com a prima, aí a boca do filho é a boca do jumento, porque se soma. Né? Em uma família real europeia, nasceu o queixão, né? O queixão. Nasceu até uma doença do queixo, tem que serrar o queixo. Né? Porque eles casavam muito entre primos, né? E eles tinham um queixo grande, o queixo foi crescendo, ficou quase 2 palmos de queixo. As menininhas com os queixos, os homens, uns queixos que parecia uma bunda, o queixo. Dê uma olhadinha na história, tem na história. Eles não queriam repartir a herança com gente de fora. E aí eles casavam com primos. E aí às vezes, não é 100% não, tá? O primo, ele tem uma genética assim, somática. Era para ser irmão, né? Irmão casando com irmão deveria ter uma genética deformada, não tem. Mas primo com primo tem. Por quê? Porque a genética dos primos é somática. É somática. Como assim, pastor? Ela soma. Se você tem uma orelha grande, casa com o primo da orelha grande, então vai nascer um jumento. E é somada as partes positivas e as partes negativas também. Entendeu? Por isso que há muita deformação genética. Até no livro de Números, né, era um permitido casamento com primo, irmão, essas coisas. Aí depois foi proibido devido à mutação genética. Mas os primos que podem ter mais problema é primo carnal. O que é primo carnal? É duas mães casadas com dois irmãos casados com duas irmãs e os dois guris se relacionar. Né? Mas queira ou não, primo ainda deixa a desejar. O primo, o DNA da prima e do primo, ela casala mais do que o DNA do irmão, de qualquer outra parente. Ele soma mais do que. Agora, é uma conta interminável, né? Questão do pecado, né? A questão do primo. Aí, mesmo a igreja, às vezes é contra, a igreja é a favor, mas existe muito. Existe até gente casada com primo contra casamento de primo. Eu conheço vários primos que casaram e não tiveram problemas. Vários, né? Um só não, tá? Mas existe essa questão genética. Eu acho que o perigo está na genética. Né? Tem alguma pergunta sobre isso?
Deixa eu ver mais. Né? Eu gostaria de trabalhar em cima do assunto. Então, sonhou com primo é genética. Né? Aí diz aqui, minha prima, lendo aqui os comentários, minha prima é casada com um primo e não conseguiu ter filhos. Aí tem que fazer um tratamento. Eu já acompanhei vários casos assim, mas também eu acompanhei vários casos de primo com prima e reproduz bem. Não estou falando, é uma coisa muito doida, né? Mas tem muitos primos que não conseguem acasalar. Acasalar não, é ter filhos. Aí faz tratamento, aí tem. Né? É o chamado consanguíneos. Isso não acontece só com primos. Acontece com muita gente, que às vezes o sangue não bate. Só que com as outras pessoas é muito raro. É uma chance em 1 milhão, mas com prima a chance é bem maior, né? Não, o sonho seu é sobre a sua prima fazendo a unha do dedão seu, né? Isso aí. Então o que é que significa? Significa que alguém está cuidando da genética. O sonho é bom, já falei. Só que a gente foi falando sobre primo, aí eu fui dando outros detalhes. Que um assunto não puxa outro, né? Para não ficar uma coisa muito seca, né? Um assunto puxa outro, já eu respondi. O dedão, a unha estava pequena, mas não estava comida, não estava com bicho. Então o sonho significa alguém cuidando da genética da família. Entendeu? O sonho é bom. O sonho é bom, né? Então vamos lá. Vamos para o outro sonho, né?